Bloco 29. Estrutura fundiária e conflitos no campo. Aula 1. Estrutura fundiária brasileira e conflitos no campo. Quando a gente fala em estrutura fundiária brasileira, estamos falando da forma como a terra está distribuída no país. E aqui já começa um grande problema. O Brasil tem uma das estruturas fundiárias mais desiguais do mundo. Para você ter uma ideia, uma pequena parcela dos proprietários detém quase metade das terras agrícolas do país. Ou seja, enquanto poucos têm muito, a maioria tem pouco ou quase nada. Essa situação não surgiu do nada. Ela vem lá de trás, desde o período colonial, com o sistema de capitanias hereditárias, depois com a Lei de Terras de 1850, que dificultava o acesso à terra para quem não tinha dinheiro. O resultado disso foi a concentração fundiária, que ainda hoje marca o espaço rural brasileiro. E aí, o que acontece quando muitos querem terra para trabalhar e sobreviver, mas poucos concentram grandes áreas? Isso gera conflitos no campo. Esses conflitos podem envolver fazendeiros, trabalhadores rurais, povos indígenas, quilombolas e até empresas ligadas ao agronegócio. Muitas vezes, eles se traduzem em violência, disputas jurídicas, expulsões e até impactos ambientais, como o desmatamento e degradação do solo. Diante desse cenário, surge a ideia da reforma agrária. Redistribuir a terra, garantindo que ela cumpra a chamada função social da propriedade. Em outras palavras, não basta ter terra. Ela precisa gerar trabalho, produzir alimentos e respeitar o meio ambiente. Só que a reforma agrária no Brasil enfrenta muitos obstáculos. A resistência de grandes proprietários, disputas políticas, falta de recursos e, muitas vezes, demora nos processos legais. Por isso surgem também os movimentos sociais, como o MST, que lutam pelo acesso à terra e pressionam o governo por mudanças. Nesse tema, lembre-se de 3 pontos-chave. Primeiro, a concentração de terras é histórica e gera desigualdade. Segundo, Aula 2. Questão fundiária e conflitos agrários. MST, povos indígenas, quilombolas. Hoje a gente vai falar sobre a questão fundiária e os conflitos agrários. Então, vamos começar pelo básico. O que é isso? A questão fundiária tem a ver com a distribuição e a posse da terra no Brasil. Ou seja, quem tem terra, quem não tem e como essa terra é usada. E daí surgem os conflitos agrários, que são basicamente disputas entre diferentes grupos por esse espaço. E quem são os principais atores dessa história? Primeiro, temos o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eles lutam pela reforma agrária, ocupando terras que estão improdutivas para pressionar o governo a distribuí-las de forma mais justa. Depois, temos os povos indígenas. Eles têm direito às terras que sempre ocuparam, garantido pela Constituição de 1988. Mas muitas vezes essas terras são alvo de conflitos com fazendeiros e empresas. E não podemos esquecer dos quilombolas, comunidades descendentes de escravizados. Eles também têm direito às terras que tradicionalmente ocupam. E claro, temos os agricultores familiares que buscam terra para plantar e sustentar suas famílias. Mas por que esses conflitos acontecem? Bom, um dos principais motivos é a concentração de terra. O Brasil tem muitos latifúndios, terras enormes que ficam improdutivas, enquanto muita gente não tem nem onde plantar. Além disso, há a falta de regularização fundiária, a expansão do agronegócio e de grandes empreendimentos, e políticas públicas que nem sempre funcionam direito. E quais são as consequências desses conflitos? Infelizmente, a gente vê muita violência no campo,
com assassinatos de líderes e despejos forçados. Isso aumenta a desigualdade social, contribui para o desmatamento e faz muita gente migrar do campo para a cidade. Mas existem leis e órgãos que tentam organizar tudo isso. A Constituição Federal protege indígenas, quilombolas e prevê a reforma agrária. O INCRA, por exemplo, é o órgão responsável por implementar essa reforma e distribuir terras. E o Código Florestal ajuda a controlar o uso da terra e proteger o meio ambiente. Resumindo, quando a gente fala em questão fundiária e conflitos agrários, estamos falando de um tema que envolve terra, direitos, desigualdade social e meio ambiente. É um assunto que mostra como a história e a economia do Brasil se cruzam com a vida das pessoas que vivem no campo. Aula 3: Mineração em terras indígenas e impactos ambientais. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e que está sempre presente em questões de concurso e Enem: a mineração em terras indígenas e seus impactos ambientais. Bom, para começar, precisamos entender o que é mineração. Mineração é a exploração de recursos minerais, como ferro, ouro, bauxita, tudo aquilo que a gente usa na indústria e na economia do país. Mas, quando essa exploração acontece em terras indígenas, a situação fica bem mais complexa. Por quê? Porque essas áreas são tradicionalmente ocupadas por povos indígenas e têm proteção garantida pela Constituição de 1988. Ou seja, envolve não só economia, mas também direitos humanos e preservação ambiental. Agora, vamos falar sobre os impactos ambientais. A mineração provoca desmatamento, porque é preciso abrir espaço para as minas e a infraestrutura. Ela também contamina rios e solos. Produtos químicos como mercúrio e cianeto podem afetar a água e a fauna aquática. Além disso, a biodiversidade é ameaçada, com perda de habitats e espécies nativas, e o relevo e o solo podem ser alterados, causando erosão e assoreamento. Mas os impactos não são só ambientais, eles atingem diretamente as comunidades indígenas. A saúde dessas populações pode ser comprometida, há risco de doenças e intoxicações, e o modo de vida tradicional, ligado à terra e à natureza, pode ser ameaçado. Isso gera, claro, conflitos sociais e jurídicos sobre quem tem direito de usar o território. E é aí que entra a legislação. A Constituição garante aos povos indígenas o direito às suas terras e a consulta prévia sobre empreendimentos que possam afetá-las. Além disso, há regras de licenciamento ambiental. Mas, na prática, muitas vezes existe um choque entre exploração econômica e proteção ambiental. Resumindo, esse tema mostra o dilema entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, além de estar diretamente ligado a direitos indígenas, meio ambiente e geopolítica dos recursos naturais. Aula 4: Questões ambientais recentes no Brasil. Queimadas no Pantanal e Amazônia, mineração em áreas indígenas. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: as questões ambientais recentes no Brasil. Vamos falar sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia e também sobre a mineração em terras indígenas. Vamos começar pelas queimadas. Em 2024, o Brasil registrou uma área queimada de cerca de 30 milhões de hectares. Isso representa um aumento de quase 80% em relação ao ano anterior. É muita terra queimada. No Pantanal, por exemplo, foram quase 2 milhões de hectares destruídos pelo fogo, com um pico de queimada em agosto. Já na Amazônia, a devastação atingiu uma área de 156 mil quilômetros quadrados. Isso é maior que o tamanho da Grécia. Mas por que essas queimadas acontecem?
Bem, a gente precisa olhar para alguns fatores. Um deles é a ação humana, com queimadas ilegais para expandir pastagens ou plantar soja. Mas também tem a questão do clima. A seca severa de 2023 e 2024, junto com fenômenos como o El Niño, intensificou muito o problema. E, claro, a falta de fiscalização adequada ajuda a agravar a situação. As consequências são graves. Além da emissão de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global, há também perda de biodiversidade, degradação de biomas e impactos diretos na saúde das pessoas. Agora, vamos falar sobre mineração em terras indígenas. A Constituição de 1988 diz que a exploração mineral nessas áreas só pode acontecer com autorização do Congresso e consulta prévia às comunidades. Mas, infelizmente, a realidade é outra. O garimpo ilegal é frequente, principalmente em territórios como os dos povos Yanomami, Munduruku e Kayapó. E quais são os impactos? A contaminação de rios e solos por mercúrio e cianeto é um dos maiores problemas. Isso afeta a saúde das comunidades, causando doenças como malária e desnutrição. Mas não é só isso. Há também violação de direitos humanos, grilagem de terras, exploração sexual e desestruturação social e cultural das comunidades. O tema também está em discussão no Congresso e no Supremo. Recentemente, foi criado um grupo de trabalho no Senado para regulamentar a mineração em terras indígenas, e o STF analisa ações sobre a ausência dessa regulamentação.